atleta paralímpico Oscar Pistorius é acusado de matar a namorada. Em São Paulo, Gil Rugai é condenado a 33 anos de prisão pelo assassinato do pai e da madrasta. Corinthians estreia na Libertadores com empate. Mas jogo fica em segundo plano. O garoto morre no estádio após ser atingido por um sinalizador. Isso e muito mais agora no Jornal da Unip. Boa noite. Gil Rugai foi condenado a 33 anos de cadeia pelo assassinato do pai e da madrasta há 9 anos. A reportagem é de Renan Guedes. Após 5 dias de julgamento no Tribunal de Justiça de São Paulo, Gil Rugai foi condenado a 33 anos e 9 meses de prisão pelo assassinato de seu pai, Antônio Carlos Rugai, e de sua madrasta, Alessandra Troitino. Dos 7 jurados, 4 votaram pela condenação de Gil, enquanto 3 absolveram-no. O ex-seminarista poderá recorrer em liberdade, já que não tem antecedentes criminais e possui uma liminar do Superior Tribunal Federal. O promotor Rogério Zagallo não esconde sua frustração. O assistente de acusação, Ubirajara Mangini Pereira, teme pela fuga. Marcelo Feller, advogado de Gil, diz não haver essa possibilidade. Os advogados têm até sexta-feira para recorrer à decisão do juiz Adilson Palkowski. Na África do Sul, atleta paralímpico Oscar Pistorius saiu das páginas do esporte e entrou na policial. Ele está sendo acusado de matar a namorada. Reportagem de Cristiane Suenaga. O atleta paralímpico Oscar Pistorius foi preso em Pretória, África do Sul, acusado de assassinar sua namorada Uwe Stinker. O primeiro biamputado a participar de uma Olimpíada e dono de 8 medalhas paralímpicas, o atleta é uma grande estrela no país. O homem que surpreendeu o mundo em Londres cobriu o rosto ao sair de sua casa a 15 quilômetros do centro da capital. Segundo a imprensa local, o medalhista atirou por engano ao acreditar que a casa havia sido invadida por um ladrão. A polícia desmentiu esta versão, garantindo que o local não tinha sinais de arrombamento. Oscar Pistorius ganhou o direito de responder em liberdade a essa acusação de assassinato, apesar de homicídio ser crime inafiançável na África do Sul. Ele apenas entregou seu passaporte às autoridades. A seguir, pessoas se organizam em manifestação pedindo a saída de Renan Calheiros da presidência do Senado. PT faz festa pelos 10 anos no governo, mas recebe críticas de Aécio Neves. E ainda, a blogueira cubana Ioane Sanches chega ao Brasil e divide opiniões. A passagem da blogueira cubana Ioane Sanches divide o país entre apoiadores e manifestantes. Ela veio ao Brasil para lançar o seu livro. Reportagem de Leide Lopes. Desembarcou essa semana no Brasil a blogueira cubana Ioane Sanches. Ela se tornou mundialmente conhecida por criticar o governo dos irmãos Fidel e Raul Castro por meio de seu blog. Devido a mudanças nas leis de imigração de Cuba, Ioane pôde viajar ao exterior, tornando-se símbolo da luta pela democracia. Ioane, que escolheu o Brasil como primeiro destino, enfrentou muitos protestos em uma sessão de autógrafos em São Paulo. Ioane foi saudada por simpatizantes e duramente criticada por admiradores do regime cubano. Como parte do público que estava no local não a deixou falar, Ioane é então levada para o porão da livraria. Estou em contato com os meus leitores, ainda que seja pelos livros. Para Ioane, esse tipo de manifestação foi um ato de fanatismo, de extremismo político e de censura. Irá acontecer no próximo domingo várias manifestações pedindo a saída de Renan Calheiros da presidência do Senado. Já foram confirmadas 31 cidades participantes, entre elas São Paulo, Rio, Brasília e algumas do exterior, como Lisboa e Dublin. A expectativa dos organizadores é que as manifestações do próximo fim de semana tenham o mesmo sucesso da petição eletrônica. No total, foram mais de 1.600.000 assinaturas. Renan foi denunciado pelo Ministério Público por falsidade ideológica, peculato e uso de documento falso. Agora, a previsão do tempo com Janaína Ribeiro.
São Paulo tem vivido dias típicos de outono, com noites frias, tardes com temperaturas amenas e tempo seco. Nesta madrugada, os termômetros chegaram a marcar apenas 13 graus. E durante o dia, a máxima não passou dos 25. Isso porque toda a região encontra-se sob o domínio de massa polar, o que deixa o tempo instável. Para essa semana, não há previsões de chuva. Na capital, a máxima para amanhã não passa dos 22 graus e mínima dos 13. Nessa quarta-feira, o PT comemorou os 10 anos no governo. A festa, em São Paulo, contou com a presença da presidente Dilma Rousseff e do ex-presidente Lula. Mas o partido recebeu como presente duras críticas do tucano Aécio Neves. Reportagem de Eli dos Santos. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o primeiro a falar, aproveitou a festa para anunciar a candidatura da presidente Dilma à reeleição. Durante o evento, os convidados receberam uma cartilha com as conquistas dos últimos 10 anos, com destaque o pleno emprego e a queda das famílias em situação de miséria. José Dirceu, José Genuíno e João Paulo Cunha, condenados pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Mensalão, não ficaram fora da festa. O senador Aécio Neves, do PSDB, provável candidato de Dilma em 2014, fez duras críticas à administração petista. No próximo bloco, Argo leva o Oscar de melhor filme e a animação vira o grande destaque da noite. No próximo bloco, Argo leva o Oscar de melhor filme e a animação vira o destaque da noite. Corinthians estreia na Libertadores com empate contra o San José. Mas jogo fica em segundo plano. Garoto morre no estádio após ser atingido por um sinalizador. A seguir. Não coloca ainda. Tá? Não, ainda não. Tem um bloco aqui. Aí depois vai para aí. Quando eu falar ururo, começa aqui. É. Ururo. Não. Ururo. Oruro. Ururo, que eu tô falando. É, isso aí. É ururo. Ururo. É do jeito que escrever. Vai, 3, 2, 1. Pela Copa Libertadores, o Corinthians estreou com um empate contra o San José, na altitude de 3.700 metros da cidade de Oruro. O Corinthians abriu o placar. A minha colega de bancada cochizeira abriu o placar. Quando ela passa, ele pode continuar, porque ela vai ficar sério. O Corinthians abriu o placar aos 5 minutos do primeiro tempo. Fábio Santos recebeu pela esquerda, fez o cruzamento e Guerreiro pegou de primeira. 1-0. O San José empatou aos 15 do segundo tempo. Garcia fez o cruzamento. Fábio Santos não cortou, Salcedo só encorou para as redes. Final de jogo em Oruro. Corinthians 1, San José 1. Agora vamos aos comentários de Tércio Nuremberg. Tércio, o que você achou da estreia corintiana na Libertadores? A estreia do Corinthians foi boa. Diante de todas as pressões e condições adversas, o Corinthians fez a lição de casa. Jogando fora de seus domínios, conseguiu segurar o time da casa e arrancar um ponto da equipe boliviana. Mesmo não apresentando futebol convincente, contou mais uma vez com o iluminado atacante Guerreiro. O empate foi um grande negócio para o Corinthians, o que aumenta sua marca invencibilidade na Taça Libertadores para 15 jogos consecutivos. O Corinthians volta a campo nesse fim de semana pelo Paulistão 2013, contra a equipe da Penapolense. Tércio Nuremberg para o Jornal da Unip. Obrigado, Tércio. Mas o jogo ficou em segundo plano. Garoto Kevin Espada, de 17 anos, morreu após ser atingido por um sinalizador, que veio da torcida do Corinthians. Segundo a polícia boliviana, 12 torcedores corintianos foram presos, mas todos negam a participação no crime. A Conmebol pode punir o clube com a perca de mando de campo. Em nota, a entidade repudiou a atitude dos torcedores. Kevin estava no estádio pela primeira vez para ver o seu time de coração. O velório e enterro de Kevin serão realizados amanhã na cidade de Cochabamba. Para comentar a tragédia de Oruro, nosso comentarista Bruno Mesquita, ao vivo em nossos estúdios. A imprudência do torcedor corintiano de levar um sinalizador para o estádio deve ser punida criminalmente.
independente se o disparo foi acidental ou não. A segurança do estádio do San José foi falha ao deixar com que o torcedor entrasse com o artefato. O caso abre para discussão sobre a relação entre torcidas organizadas e os clubes. As torcidas são bancadas com viagens e ingressos para os jogos fora de casa. A punição esportiva para o Corinthians é correta para deixar o exemplo no caso da morte do garoto boliviano. Para o Jornal da Unip, Bruno Mesquita. O Oscar 2013 surpreendeu com os grandes nomes indicados e seus respectivos ganhadores. O longa Argo ganhou 3 estatuetas, como melhor filme, melhor edição e roteiro adaptado. As Aventuras de Pi conquistou 4 estatuetas entre suas 11 indicações, sendo premiado com a melhor fotografia, efeitos visuais e trilha sonora. Além do diretor Ang Lee sair com um Oscar de melhor diretor. Lincoln, de Steven Spielberg, que concorria a 12 estatuetas, acabou apenas com o Oscar de direção de arte e melhor ator para Daniel Day-Lewis. A atriz Jennifer Lawrence, que estrelou O Lado Bom da Vida, ganhou o Oscar de melhor atriz. Já o longa Amor venceu na categoria de melhor filme estrangeiro. Além de todas essas premiações, a agência iraniana Fars deve ganhar o prêmio de criatividade por restrições impostas pelo governo do Irã, que não permite a exibição dos meios de comunicação dos decotes e ombros femininos. Eles alteraram a imagem da primeira-dama dos Estados Unidos, Michelle Obama, no momento em que ela anunciou a vitória de Argo como melhor filme no Oscar 2013. O vestido da primeira-dama ganhou mangas e o decote sumiu. O governo e a imprensa do Irã ainda consideram Argo um filme anti-iraniano. O Jornal da Unip termina por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Boa noite. Boa noite e até segunda. Eu quero falar.